Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí, galera, vamos para mais uma aula de ciências. Então, vamos rever, né, como sempre a gente faz isso, as atividades passadas na aula anterior. Bem, a gente estudou os elementos químicos, né? Eu mostrei a tabela periódica a vocês. E daí a gente viu como é que se divide famílias, através de colunas, né, através da organização, como é que funciona direitinho na tabela periódica. Então, a primeira pergunta dizia o seguinte: elementos químicos correspondem a quê? Então, corresponde ao quê? Ao agrupamento de átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, ou seja, mesmo número atômico. Questão da alternativa, pessoal, eu não vou me prolongar. Aí estão as alternativas corretas, né? Segundo D, terceira alternativa E, a quarta alternativa C e quinto alternativa A. Bem, a nossa aula de hoje vai ter o tema principal, as ondas, né? Então, ela pode ser sonoras, ondas de luz, eletromagnéticas, que no caso a luz é uma onda eletromagnética, a mecânica, que é também um exemplo dela, a sonora, e também as suas implicações para a vida humana. Também vamos destacar um pouquinho como é que acontece a propagação de luz, certo? Então, vamos entender primeiro o que é essas ondas. Bem, ondas são perturbações que se propagam pelo espaço, sem transporte de matéria, apenas de energia. Já dá para a gente entender, né, que essas ondas acontecem por conta da energia. Ela não é um fator de material. Então, o elemento que provoca uma onda é denominado de fonte. Professor, qual é o elemento que provoca uma onda? É a fonte, certo? Por exemplo, uma pedra, quando é lançada na água, como está aí na imagem ao lado, de um rio, vai formar nesse rio ondas circulares, certo? Então, isso aí é um exemplo físico, podemos dizer, de uma fonte primária de ondas, certo? Então, vamos citar alguns exemplos de ondas. São exemplos de ondas: as ondas do mar, as ondas de rádio, som, luz, raio-x, micro-ondas, dentre outras. A parte da física que estuda as ondas e as suas características é chamado de ondulatório, certo? Bem, todas as ondas têm suas características. Então, aí eu vou explicar como é que funciona algumas características das ondas. Então, a primeira característica de uma onda é a sua amplitude. Bem, quando a gente falar sobre amplitude em relação a ondas, estamos falando de altura, a altura da onda. Aí, como está aí no exemplo da imagem abaixo, vamos identificar ela lá, ó, entre as ondas lá tem um A, vocês estão vendo aí maiúsculo, com a setinha em cada ondinha dessa, mas vai estar aí na imagem, né? Só tem na primeira, que é para mostrar como é que é medida dentro do gráfico, essa amplitude, que é a nossa altura. Então, ó, a amplitude da onda vai ser caracterizada pela letra maiúscula A, certo? Bem, segunda característica de uma onda é o seu comprimento. Ah, professor, o comprimento vai ser a quantidade que tem de uma onda para outra, esse tempo? Não, na verdade, esse comprimento, no caso das ondas, a gente vai falar de distância, certo? Não é de comprimento, não é de medida, vai ser esse comprimento de distância. Então, cada onda dessa vai ter uma distância, tá lá em cima, ó, na imagem aí do gráfico ao lado, tá lá o símbolo do comprimento, que é a lambda. Então, esse símbolo aí vai identificar qual é o comprimento, a distância de cada onda dessa. Lembrando a vocês que cada ondulação dessa daí que vocês estão vendo, ó, representa uma onda desse gráfico, certo? Então, ó, toda onda tem um vale e tem uma crista. Aí já vou explicar a vocês como é que funciona. Mas antes, vamos continuar nas características das ondas. A terceira característica das ondas é a velocidade. Aí, velocidade é essa parte dessa linha aí, ó, pontilhada, é a velocidade da onda. Também é uma das suas características. E também vamos usar a letra V maiúsculo para defini-la. Quarta característica das ondas é a frequência. O que seria essa frequência? Essas ondinhas que vocês estão vendo aí, ó. Cada onda dessa tem uma frequência. Tem umas que é baixa, tem outras que é alta. Então, essas ondinhas determinam a nossa frequência. No caso, o F maiúsculo desse gráfico.
E a quinta característica de uma onda é o seu perímetro. O que é o perímetro? Perímetro é cada espacinho desse entre uma onda e outra, que é chamada de perímetro, e a gente vai ter a letra T maiúsculo como representante desse perímetro. Então, ela, além de ter características, ela também vai ter classificações. Então, as ondas vão ser classificadas em dois tipos: direção de propagação e também direção de vibração. Vamos começar primeiro explicando como é que funciona a classificação das ondas pela direção de propagação. Então, vai ter três divisões, três classificações: as ondas unidimensionais, as ondas bidimensionais e as ondas tridimensionais. Nas unidimensionais, como o próprio nome diz, são as ondas que se propagam em apenas uma direção. Um exemplo, a ondas em uma corda, certo? Se é uma corda, vai ter apenas uma direção nessa onda, então ela é unidimensional. Segundo classificação é a de ondas bidimensionais, ou seja, como já diz o próprio nome, são as ondas que se propagam em duas direções. Um exemplo, as ondas se propagando na superfície de um lago, ela vai ter duas direções, certo? E temos as ondas tridimensionais, as ondas que vão se propagar em todas as direções possíveis, certo? Quando eu digo possíveis, é de determinada onda. Cada onda vai ter sua característica. Então, dentro dessa característica dessa onda, nas tridimensionais, elas vão se propagar em todas as suas direções possíveis. Exemplo disso são as ondas sonoras. Então, o som, que é as ondas sonoras, ele se propaga em todas as direções, tá certo? É o maior exemplo de ondas tridimensionais. Bem, pessoal, a segunda classificação, como eu já falei, das ondas, vai ser pela direção de vibração. Então, além de ser pela propagação, a gente também classifica em vibração. Então, ó, essas classificações são divididas em duas: ondas longitudinais e ondas transversais. É aquelas ondas que a gente viu no gráfico anterior, que no caso daquela que a gente viu no gráfico anterior, são as ondas transversais. Mas vamos lá. As ondas longitudinais, ela vai fazer o quê? A vibração da fonte vai ser paralela ao deslocamento da onda. O exemplo dessas ondas longitudinais são as ondas sonoras. Elas vão ser o quê? Vibradas por uma fonte paralela que vai estar em deslocamento de onda. No caso das transversais, a vibração vai ser perpendicular à propagação da onda. O exemplo, como a gente falou nas características, é a onda em uma corda, certo? Está aí a imagem ao lado de cada uma delas, essas diferenças em forma de gráfico. Bem, existe também dois tipos de ondas principais. Existem várias ondas, como vocês já vão entender. Porém, existem duas divisões principais, que é as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. São os dois tipos que vão originar todos os outros. Então, ó, vamos começar entendendo como é que funciona e quais são as ondas eletromagnéticas. Bem, as ondas eletromagnéticas são aquelas que resultam da libertação das fontes de energia elétrica e também de magnetismo em conjunto a essa energia. Por isso é chamado de ondas que vem da energia, eletricidade, magnéticas, que vem do magnetismo. Então, ó, quando se movimenta com a velocidade da luz, a energia ela vai ser o quê? Liberada, e essa liberação de energia vai apresentar o aspecto de onda. Tá aí na imagem ao lado. Aspecto de onda nessa energia de eletromagnetismo. Então, ó, por esse motivo recebe o nome de onda eletromagnética, certo? Aí está o campo elétrico, a parte vermelha de cima, essas ondas vermelhas é o campo elétrico. E temos o campo magnético, que é a parte azulzinha de baixo. Você vê que eles vão, ó, em direções contrárias, porém com o mesmo formato, que no caso aí é uma onda transversal. Então, ó, as ondas eletromagnéticas são transversais, ou seja, direcionam-se perpendicularmente à direção de sua propagação. Aí a forma de gráfico, como eu falei no início. Existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas. Então, quais são elas? Ondas de rádio, o micro-ondas, infravermelho. Esse micro-ondas aí, pessoal, não é o micro-ondas que a gente utiliza na nossa casa, não, certo? São, de fato, micro-ondas.
Certo que o micro-ondas que a gente usa ali caseiro, ele tem também ondas eletromagnéticas. Mas aqui, só para especificar para vocês, ele está falando de micro-ondas, certo? Ondas pequenas. Então tem também a infravermelho, a luz visível, que é a nossa luz, a ultravioleta, tem o raio-x e também a radiação gama. Então, o que determina a sua classificação, como eu falei, é a sua frequência e também a oscilação com que essas ondas vão ser emitidas. Também vai influenciar o seu comprimento. Então, ó, quanto mais alta a frequência, menor o comprimento de onda. Tá vendo? É contrário. Então, ó, quanto mais alta é a frequência dessa onda, menor vai ser o seu comprimento. As ondas, como eu falei, são medidas pelo espectro eletromagnético. Através das faixas desse mecanismo, é possível verificar a distribuição da intensidade do eletromagnetismo. Então, a intensidade também tem que ser estudada para descoberta, para ajuda e auxílio dessas ondas eletromagnéticas. Tá aí, pessoal, as principais ondas, né, que eu falei, raios gamas, raio-x, ultravioleta, infravermelho, as micro-ondas e as ondas de rádio. Então, ó, todas elas têm a sua importância, que eu já vou explicar. Hoje, para vocês, eu não vou me especificar em todas, e sim na principal, que é a nossa luz, certo? A luz visível, por isso que ela está em destaque aí nessa imagem, esse mosaico aí de cores. Então, ó, só para explicar algumas características individuais de cada, temos aí essa tabela. As ondas de rádio, por sua vez, ficam na outra extremidade do espectro. São as mais baixas e, portanto, as mais compridas. Lembra? Quanto mais baixa a frequência, maior é quanto mais alta a frequência, menor é o comprimento. Então, essas são as ondas de rádio. No caso das micro-ondas, as frequências desse tipo de onda eletromagnética são bastante baixas, então tem um comprimento maior. A infravermelha é localizado ao lado da luz visível. Se for ver aí nessa imagem, pode printar essa imagem para poder vocês avançar no slide. Quando vocês estiverem assistindo essa aula, pessoal, vocês printem essa imagem para poder vocês acompanhar esse gráfico, tá certo? Então, ó, vamos lá. A luz visível, que é a que a gente vai estudar mais especificamente hoje, localiza-se no centro do espectro eletromagnético. Você pode ver aí na imagem. Tal como o nome indica, essa energia é visível a olho nu, certo? Os raios ultravioletas. A energia ultravioleta vai se localizar ao lado da luz visível, que é o centro, como eu falei, do espectro eletromagnético. Você pode ver lá, ó, na imagem, mesmo ao lado da luz visível, temos nosso infravermelho e nossos raios ultravioletas. E também infravermelho, né? Então, ó, o raio-x localiza-se logo a seguir aos raios gamas na faixa do espectro eletromagnético. A radiação dos raios-x são invisíveis a olho nu, ou seja, a gente não vai conseguir enxergá-los. E os raios gamas, que são os nossos últimos raios, localizados na última parte da nossa tabela, ficam numa das extremidades do espectro, ou seja, numa das pontas, e é o tipo de onda que tem a frequência mais alta. Então, logo sabemos que o seu comprimento é minúsculo, certo? Então, ó, como eu falei, a gente vai ver mais a luz visível, que é a mais importante de todos esses dessas 7 ondas eletromagnéticas, e vamos explicar como é que ela funciona, para que ela serve, e como é que funciona também a sua propagação, que é conhecido como propagação de luz. Então, ó, a luz ela é um fenômeno físico, também conhecida como luz visível, por ser visível, é uma dentre as 7 tipos de ondas eletromagnéticas, pelo qual a sua energia é radiante, por isso ela passa a ser assim a mais importante. Então, a velocidade da luz, a maior existente, é de 299.792.458 metros por segundo no vácuo, certo? Então, ó, existe, como eu falei, a sua propagação de luz através de 3 meios de propagação. O primeiro meio é o meio translúcido. É um meio irregular, pois ele, apesar de apresentar passagem da luz, ela é pouco nítida, ou seja, não vai ter muita qualidade nessa passagem de luz, no caso do meio translúcido. Exemplo disso é a neblina, que esconde a luz do sol. Você vê que quando estamos com neblina, é aquele como se fosse fosco, aquele translúcido, que não vai dar para ver as cores exatamente da maneira que é. Fica como se fosse manchado, mas na verdade é translúcido. É um meio irregular dessa propagação
da luz. Temos também o meio transparente, que é um meio regular, motivo pelo qual a luz passa facilmente por ele. O exemplo disso é o vácuo, que é um meio transparente. E o opaco é aquele que não vai permitir que a luz se espalhe. Por quê? Como é opaco, vai bloquear a luz. Exemplo disso, podemos citar quando a gente direciona uma lanterna para uma parede, pois os raios de luz não chegam ao outro lado da construção, certo? Isso é o meio opaco. Então, pessoal, essas são as ondas eletromagnéticas. Os principais tipos, como eu falei aqui, delas são os 7, são as ondas de rádio, micro-ondas, tudo que está aí nessa tabela. Você também pode tirar uma foto aí desse slide. Então, agora a gente vai passar para nossas ondas mecânicas, certo? Nessas ondas mecânicas, elas também são perturbações. Só que aí, vão transportar energia cinética e também energia potencial. Mas como? Através de um meio agora, material, como é o exemplo das ondas marítimas, as sísmicas e também as sonoras. Essas ondas mecânicas, elas vão sim poder ser feitas em forma de material, diferente das ondas eletromagnéticas que a gente estudou anteriormente, que é através da energia. Então, ela pode acontecer somente no meio material, mas não transporta essa matéria, e sim energia, como também é o caso da eletromagnética. Porém, ela pode acontecer, como eu disse, de um meio material, certo? Essas perturbações, elas acontecem na forma de pulsos, os quais são ondas de curta duração que se repetem com intervalo e tempo igual, como aí nessa imagem abaixo. Sempre vai ter o mesmo formato, sempre vai ser igual. Lembra que nas eletromagnéticas isso aí às vezes ficava uma alta, uma baixa, diferente, as ondas ficariam diferentes. Nesse caso aqui não, as ondas sempre vão ser iguais, sempre vão se repetir, certo? Que isso aí é chamado de movimentos periódicos. Então, existem também dois tipos de ondas mecânicas, quanto à vibração e também quanto à propagação, como eu falei das ondas eletromagnéticas. Também acontece com as ondas mecânicas, porém de uma maneira diferente. Vamos entender. No caso das mecânicas, quanto à vibração, também é dividida em duas partes, que é transversais também e também longitudinais. Porém, como é que acontece? As transversais, como a gente já viu, são ondas cuja sua vibração é perpendicular à sua propagação. Pode ser visto quando jogamos um objeto na água. A gente vai ver que essa vibração ela vai ser perpendicular, certo? E as longitudinais são as ondas cuja vibração acompanha paralelamente o movimento em que elas se propagam. O exemplo são as ondas longitudinais, são as ondas sonoras, as quais se propagam pelo ar, certo? Também é dividido, quanto à propagação, em três tipos de ondas mecânicas, que também é o mesmo exemplo das ondas eletromagnéticas, que são unidimensionais, que se propagam em uma única direção, bidimensionais, que se propagam em duas direções, e tridimensionais, que se propagam em várias direções. A única diferença quanto à propagação das ondas mecânicas para as ondas eletromagnéticas é que lá na tridimensional das ondas eletromagnéticas, ela vai se propagar em todas as direções possíveis. Lembra que eu falei que se propaga em todas as direções possíveis? No caso das mecânicas, elas se propagam em várias, não em todas, mas em várias direções, certo? Então vamos para o maior exemplo, que é o que a gente vai utilizar hoje, de ondas mecânicas, que são as ondas sonoras. Então, essas ondas sonoras são vibrações que, ao penetrarem os nossos ouvidos, produzem sensações auditivas, certo? A gente vai escutá-las. Somos capazes de perceber sons com frequência entre 20 Hz até 20.000 Hz. Então, por isso que essas ondas sonoras são as mais importantes, porque a gente vai ter ela no nosso dia a dia. A gente que tem funções auditivas, vamos estar sempre recebendo essas ondas sonoras durante o nosso dia a dia. Então, quais são as principais características das ondas sonoras? Bem, elas são ondas, como eu já falei, mecânicas. Então, desta forma, vão precisar de o quê? De um meio material para se propagarem. Como eu falei, vai ser através da energia. Porém, ela vai necessitar, sempre toda onda mecânica vai necessitar de um meio material para poder se propagarem, tá certo? Então, elas são longitudinais, ou seja, a sua direção de propagação é a mesma da direção da vibração,
e também são tridimensionais, pois vão se propagar em todas as direções, certo? Então, pessoal, tem aí as qualidades do som, né? Que é as características básicas do som, que são divididas em 3 tipos: altura, intensidade e timbre. Então vamos lá. A altura de um som, quando a gente fala em altura de som, a gente fala em som, no caso dele ser ou médio, ou grave, ou agudo, certo? Não é a altura de volume do som, isso vai ser intensidade. Então essa altura é que vai determinar se ele vai ser um som médio, se ele vai ser um som grave, ou se vai ser um som agudo. A segunda característica ou qualidade do som é a sua intensidade. Agora sim, a nossa intensidade ela vai se referir ao volume do som. Então, ó, quanto mais intenso, mais volume tem esse som. Quanto menos intenso, menos volume tem esse som. E a terceira característica é o timbre. Essa é a característica própria de cada objeto que transmite som. Por exemplo, quando eu bato palmas aqui, eu tenho um timbre. Ó. Esse objeto que eu estou usando, que é as mãos aqui, ó, vai transmitir um som, um timbre, ó, diferente de quando eu estou falando, certo? Então a minha voz tem um timbre, quando eu bato palmas tem outro timbre, quando eu bato no peito tem outro timbre. Cada objeto que for usado com som, ele vai ter um timbre diferente, que é uma característica própria sua. Então isso aqui determina o nosso timbre, certo? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até uma próxima aula.